Aleijadinho é natural de Vila Rica, atual Ouro Preto. Ele nasceu uma data que ainda está sendo investigada pelo batistério dele, possivelmente em 29 de agosto de 1730 e morreu no dia 18 de novembro em 1814, aos 84 anos. Ele era filho de um português, Manuel Francisco Lisboa, de uma escrava chamada Isabel, e ele tinha um gênio forte, agastado, viveu na Vila Rica em plena época da Inconfidência Mineira, era um gênio, amigo pessoal de Cláudio Manuel da Costa, tinha a voz forte, fala arrastada, o corpo troncudo, os braços muito grandes, que eles usam, até alguns historiadores usam a expressão simiesca. E ele tinha, a testa era larga, o nariz dele era regular, que passa a ser um dos traços, a característica do trabalho dele, e ele estava inserido na época da Inconfidência Mineira, quando ele coloca, através dos profetas, do profeta menor Abacuque, só para exemplificar, ele fala o seguinte: ai daquele que amontou o bem alheio, até quando? Ai daquele que constrói uma cidade a preço de sangue. Era irônico e não perdoava os que dele zombavam. Aleijadinho é o escultor com maior número de obras no seu período em Minas Gerais. Em cidades como Sabará e Ouro Preto é possível encontrar muito do seu trabalho. E aqui, na matriz de Nossa Senhora do Pilar, também encontramos a arte do mestre. Nós encontramos o couro, que é feito em vinhático. Nós temos a porta de entrada, que é chamada de corta-vento. Nós temos aqui o brasão, que é em policromia, diferente dos altares. Nós temos os dois altares laterais, nós temos a mesa da comunhão e a talha do altar maravilhosa e os dois púlpitos. Grande representante do barroco, a obra de Aleijadinho possui características particulares. Especificamente tem algumas coisas, mas o traço dele que permite reconhecer a obra dele em Minas Gerais, primeiro é o nariz, que é o nariz dele sempre. Os olhos são amendoados, espaçados, os queixos sempre são fendidos e ele usa muito cavanhaque também encaracolado. Ele usa o artifício do claro e escuro, que é do barroco, de um modo geral, e ele também dá a sensação ótica de que você está vendo a mesma coisa e não está vendo. E ele usa uma roupagem bem drapeada. Essas são algumas características mais importantes. Mas é a obra, assim, primeiro que ele troca, nesse altar, ele troca pedra-sabão por madeira. Ele usa 3 tipos de madeira para poder fazer os entalhes. O couro é vinhático, os altares laterais são em cedro e o altar-mor, ele é todo em jacarandá-tã. Então, agora, em termos de arte, é uma obra que da época da doação, ela já tinha 184 anos de existência. Então está preservado até hoje, E as pessoas sempre se perguntam por que nós temos altar da Aleijadinho fora de Sabará, de São João del Rei, de Ouro Preto e tudo. Porque foi graças ao Jorge Chalmers, um dos superintendentes da mineração Morro Velho, que doou a Augusto de Magalhães, que era o presidente dos vicentinos.